teu único filho, a quem tu amas. A quem tu amas. Irmãos, era em Isaque e na sua descendência que iria se cumprir a promessa e que viria o Messias. Os hebreus não sacrificavam pessoas, não ofereciam sacrifícios humanos. Isso para Deus era algo grosseiro, era algo muito forte, era um pecado muito forte. As nações pagãs ofereciam sacrifícios humanos, mas os hebreus não. Como Deus fala com Abraão naquela noite: dá-me o teu filho, o teu único filho, você vai até determinado local, ao Monte Moriá. Irmãos, de Berseba até o Monte Moriá, quase 100 quilômetros andando. Eu não sei o que equivale, pastor, daqui de Santo André, não sei aonde, mas em Salvador, é como você sair de Salvador, da rodoviária, e caminhar até a cidade de Feira de Santana, que é entroncamento. Norte, Nordeste, Sudeste. As duas vias passam por Feira de Santana, a 101 e a 116. É entroncamento. Deus disse: é lá que você vai oferecer o teu filho. O que ele mais amava, o que ele mais tinha de precioso. Será que dá para nós nos transportarmos para esta situação, para este tempo, para este acontecimento? Imagine você, Abraão, acordar e dizer: Deus pediu o meu único filho, quem eu tanto amo, e nele irão se cumprir as promessas para eu sacrificar. Para nós hoje é fácil lermos o texto de Abraão, era um homem de fé. E em qual posição se encontra eu e você nesta noite, nesta igreja? Como pode ser Deus, se Deus não aceita sacrifícios humanos? Se isso é um pecado grosseiro para Deus, Ele vai de encontro às nações pagãs. Como que Ele pode pedir o teu filho? Imagina, pastor Natan, se Abraão de manhã conta isso para Sara. Ela ia dizer: ó, meu filho, fazer igual a Varela, um apresentador da Bahia, você está, ó, pirado. Deus, esse Deus que nos prometeu a criança, que me fez gerar eu sendo estéril, avançada em idade, você já com 100 anos, como que pode esse Deus pedir o nosso filho? Abraão não disse nada para ela. Não há nenhum registro bíblico de Abraão ter contado algo para Sara. O que é que nós aprendemos com isso? O cabeça do lar, o varão que está aqui nessa noite, o homem, o chefe de família, tem que ter sensibilidade para reconhecer a voz de Deus. Você só irá entregar no altar aquilo que Deus tanto lhe pede, se você tem sensibilidade para discernir a voz do Senhor. Se ele conta para a mulher, jamais ele chegaria no Monte Moriá. Nem tudo eu posso contar para minha esposa. Eu me refiro a questões entre eu e Deus, na minha particularidade com Deus. Não é que eu não tenho um relacionamento aberto com minha esposa. Minha esposa tem acesso a todas as minhas senhas de redes sociais, porque eu me comunico com alguns irmãos e amigos aqui no país e fora. Minha esposa tem as minhas senhas de banco. Minha esposa sabe o que eu penso. A minha agenda esses dias aqui, 34 dias, está sendo preenchida. Todos os dias chega lá, ela vai ler, vai saber o que eu fiz, o que eu andei, com quem eu andei, como foi que eu estava. Minha esposa tem acesso a tudo de minha vida. Mas uma questão como essa, eu não posso falar para ela, porque é eu e Deus. Ela não iria entender. Ela não iria deixar eu chegar ao Monte Moriá. Imagina se Abraão conta para os servos, pastor, para os criados deles, que estavam à disposição dele. O que é que aqueles servos iriam dizer? Você está louco, meu senhor Abraão? Quem pede criança em holocausto, em sacrifício e pessoas, é aquele Deus pagão. O nosso Deus não pede criança.
O senhor está louco, meu senhor? Eu não posso te acompanhar nisso. Abraão não contou nada para eles. Perguntaram certa feita para o doutor Sócrates, né? Os corintianos aqui devem lembrar bem do doutor Sócrates. E devem estar felizes. Porque ontem o Corinthians engoliu o peixe, né? Eu não gostei muito não, mas tudo bem. Vamos voltar à mensagem que é melhor, é mais importante. Certa feita perguntaram para o doutor Sócrates: doutor, por que o senhor fala tão pouco? Ele disse: porque quem fala pouco tende a errar menos. Já viu homens que têm a língua de matraca, não para de falar? Mulher, eu não vou entrar nem nessa questão. Que me perdoe, mas tem mulher que e sai fazendo um estrago. Quando o Senhor disse a Abraão que ia dar um filho a ele, o que foi que Sara fez escondida? Ela deu risada. Ela riu. E ela disse que quando ela tivesse a criança, todo mundo ia se rir por ver Isaac, ela naquela idade e Abraão naquela idade. E aconteceu. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Imagina se Abraão fala para os servos dele: nós estamos indo no Monte Moriá oferecer a criança em sacrifício, porque Deus está me pedindo meu filho. Eles não iriam deixar Abraão chegar lá. E agora a coitada da criança. Abraão pega a criança e leva. Nós vamos ali oferecer um sacrifício. Até aí tudo bem. Vai o menino acompanhando, caminharam não sei quantos quilômetros, 3 dias de caminhada. Irmãos, tem coisas que não faz sentido, humanamente falando. Esse sacrifício não poderia ser oferecido ali próximo? Poderia. Mas por que no Monte Moriá? Porque Deus queria testar até onde iria o amor de Abraão por ele, a fidelidade e a obediência de Abraão por ele. A nossa mensagem é sensível, obediente, crendo no Deus do impossível, sem nada lhe negar. Ele tinha 3 dias para retroceder. Quantas vezes o Senhor nos coloca à prova e nós no meio da prova desistimos? Irmão, não desista. Se você está passando por uma prova, não desista, porque o Senhor vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Foram 3 dias. Ele tinha tempo de sobra para recuar, para desistir. Quando chegou em um determinado local que viu o Monte Moriá, vocês dois agora ficam aqui, eu e o moço. Olhe qual era o conceito de Abraão em relação a Deus, a este pedido. Eu e o moço iremos ali adorar e retornaremos. Até aquele momento, Isaac não sabia de nada. Ele pergunta: meu pai, a faca está aqui, o cutelo está aqui, né? O fogo para a gente acender, não se sabe ao certo o que Abraão tinha para acender, mas o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão dizia: Deus proverá, Deus proverá. Mas Abraão, ele não estava visualizando o animal, quando ele dizia que Deus ia prover. Abraão, ele não visualizava um cordeiro, que Deus iria substituir no lugar de Isaac. Ele não estava visualizando isso. A fé de Abraão ia muito mais além. Muito mais além, irmãos. Abraão estava crendo que ele oferecendo aquela criança, acendendo fogo, ela sendo queimada, Deus era poderoso para ressuscitar das cinzas aquela criança. O autor aos Hebreus, que é desconhecido, nos diz isso. Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar aquela criança. Mas baseado em que ele acreditava nisso? Não havia acontecido até aquele momento nenhuma ressurreição na Bíblia. Qual era o referencial que ele tinha para acreditar em ressurreição?
Ele não tinha nenhum referencial. Ele acreditava no Deus que o chamou, que era fiel para cumprir as promessas da vida dele. É esse Deus quem você serve. É esse Deus a quem eu sirvo. Você e eu não precisamos de referencial. Precisamos apenas crer. E se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Então somente creia. Cadê meu pai, o cordeiro? Irmãos, quem tomou a lenha foi a criança. Vamos pensar um pouco sobre isso rapidamente. Nós lembramos do nosso amigo, irmão, rei e covarde Davi, que deitou com a mulher do moço, engravidou a mulher do moço, o moço Urias veio da guerra, ele fez de tudo para que Urias descesse, deitasse com a mulher para dizer que o filho não era dele. Ele depois viu que Urias não ia descer porque Urias era fiel. E Urias, como é que os soldados estão na guerra e eu vou descer para minha casa para dormir com a minha esposa? Eu não posso, eu sou fiel ao rei, eu sou fiel ao Deus dos hebreus, eu não posso fazer isso. Aí Davi percebe que Urias não vai descer e dá pinga a ele, chama para um banquete, embriaga ele, diz, agora Urias vai descer e vai deitar com Batseba, a barriga vai crescer e vai dizer o quê? É filho dele. Olha a perversidade de Davi. Eu gosto muito de falar sobre ele. Olha a maldade do coração de Davi. Urias não desceu, ele fez, agora não tem jeito. Essa barriga vai crescer, vai tomar forma. Urias estava no campo de batalha, onde ele deveria estar. Era época de primavera, as estradas estavam secas, os soldados e o exército no fronte de batalha. E Davi passeando na varanda da casa dele, do palácio. Vai pecar. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina de quê? Do diabo. Era tempo de guerra, os soldados estavam lá, ele deveria estar lá, mas não estava. Estava no lugar errado, na hora errada, e aconteceu a tragédia que aconteceu. Ele percebeu que Urias não iria deitar com a sua esposa, fez a carta e disse, você leva, entrega ao comandante lá. Ou seja, a sentença de morte do rapaz sendo levada por ele próprio. Olha a perversidade de Davi. A gente olha agora para a vida de Abraão. Toma aqui a lenha, meu filho, aqui está a faca, o cutelo, está o fogo. Vamos para o Monte Moriá. A criança levando a lenha, que ela iria ser consumida pelo fogo, aquela lenha. O Isaac não tinha noção de nada. Imagina se se Abraão disse para aquele filho, eu estou indo te oferecer lá, em sacrifício vivo a Deus. Aprendemos outra coisa. O cabeça do lar, o chefe de família, aquele que Deus chamou para algo, nem tudo diz para os filhos, senão os filhos não vão entender. Tem coisa que é você e Deus. O seu filho não pode saber, senão ele não irá compreender. Meu pai, o senhor está louco? Como é que pode, meu pai? O senhor vai me matar? Se fosse nos dias de hoje, Abraão seria conhecido como homicida, né? E ocultador de cadáver, né? Ia ser infligido nessa lei, porque ele iria queimar, iria ocultar o cadáver. Imagina se Abraão diz isso para alguém. Não podia dizer. Era ele e Deus. Tem coisa que é você e Deus e mais ninguém. Não podemos falar para as pessoas, porque senão elas vão dizer, você está louco. É você e Deus, meu irmão. É você, minha irmã, e Deus e mais ninguém. Lá em Salvador, não sei se está aqui em São Paulo, a gente está com um ditado agora sim, né? Tem duas pessoas conversando, falando um assunto, aí chega uma terceira. E se esse assunto aí não sei o que, a gente olha para ela e diz, você aqui não entra em nada. É o mesmo caso de Abraão. Ele não pode contar para as pessoas, porque as pessoas nesta situação não entram em nada. É ele e Deus, é a fé dele no Deus a quem ele serve. Diz para alguém lá fora que o pastor colocou uma campanha aqui e você vai dar o seu carro.
Vão dizer para você, você vai andar a pé agora, vai dar boa vida ao pastor, é?